Excelente vida, gente. Ontem eu comecei a falar um pouquinho sobre Naaman, né? Que foi um grande guerreiro dos tempos antigos que tinha lepra e para se curar ele precisava fazer coisas simples, como por exemplo banhar 7 vezes num rio específico que o profeta de Israel havia indicado para ele, ok? Então hoje eu vou começar a passar para você exercícios simples, 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 que literalmente custa nada, tá bom? Faça forçado, não tem problema, porque a gente às vezes vive uma vida tão ruim forçada, então vamos forçar pro bem, tá bom? Então a primeira coisa que a gente pode começar a treinar é simplesmente levantar, né, os lábios. O que acontece? Gente, como eu dei valor, mais valor ainda pro meu sorriso. Eu era uma pessoa muito alegre, é da minha natureza, eu sou influente, eu sou oral. Então eu tenho uma tendência muito positiva, né, por natureza. Eu tenho uma resiliência muito boa. E isso eu aprendi a valorizar. Antigamente eu tinha muita vergonha de falar sobre as minhas próprias qualidades. Eu achava que eu tava sendo arrogante, que eu tava sendo prepotente, metida, né, cheia de querer ser, como a gente falava na escola. Mas hoje eu penso diferente, que às vezes para ficar se xingando o pessoal acha bonito e acha humildade. Só que humildade, na verdade, é você reconhecer as qualidades que você tem, nem a mais e nem ficar se rebaixando, porque se você ficar se rebaixando é mentira também, certo? Então não vale a pena. E uma das coisas que eu mais aprendi a dar sorrisos ou dar valor foi ao sorriso, porque quando eu tava com a medicação psiquiátrica, eu tive uma depressão também devido à medicação, né? Ela reforçou a minha depressão. E aí eu literalmente não conseguia mover os lábios para cima e não conseguia sorrir, era realmente muito forçado. E aí, depois que eu comecei a fazer a desintoxicação com o apoio do médico, tá, gente? Eu fiz tudo com acompanhamento do médico, eu não fiz nada sozinha. O médico foi me liberando do remédio, foi desintoxicando. Aí eu assisti Frozen na casa do meu irmão. Fazia mais de 6 meses, quase um ano que eu não conseguia sorrir. E eu conheci o Olaf, né? Dos abraços quentinhos. E uma das cenas, eu não lembro exatamente, mas uma das cenas eu comecei a rir naturalmente. Eu voltei a rir naturalmente com o Olaf. E aí eu parei. Uau! Eu lancei de novo um sorriso e foi natural, eu não forcei, né? Quanto tempo forçando o sorriso e dessa vez saiu naturalmente num simples filme assistindo Frozen Olaf. E aí ninguém percebeu, porque tava todo mundo acostumado a me ver alegre, né? Então para eles era natural. Mas eu sabia a diferença entre um sorriso forçado e um sorriso natural. Mas mesmo assim, quando a gente força, a gente está dando um comando pro cérebro de que eu quero aquela alegria, né? É diferente de eu ficar escondendo as minhas emoções. Então a gente sabe que tem muita gente que tá dando sorrisos aí, mas que tá sem se resolver mesmo internamente. Eu fiz muito isso também. Né? Muitas vezes eu tava sorrindo para as pessoas por aparência, mas por dentro eu não estava bem resolvida. Então e aí é perigoso também, porque não compartilhar as emoções pode causar um acúmulo em você. E o que a gente não põe para fora pode implodir, tá bom? Todo o excesso que a gente não coloca para fora pode virar uma doença fisiológica ou piorar o seu estado emocional. Mas um dos exercícios simples que a gente faz é simplesmente acordar e falar alegria, alegria, alegria. Coloca os dois braços para cima. Então, o colocar os lábios para cima, né? Forçando o sorriso mesmo. E às vezes eu não tô tão legal pra levantar. Todos os dias eu pergunto, por que que eu vou levantar hoje? Pra que eu vou levantar hoje? Qual o motivo de eu levantar hoje? E aí eu forço o meu cérebro a pensar: puxa, hoje eu tenho atendimento. Olha,
Eu quero fazer um café da manhã, eu posso fazer um café da manhã melhor para as meninas. Para mim também, olha, eu vou colocar roupa para lavar, olha, eu vou fazer um planejamento melhor do que eu vou falar em cada vídeo. E tudo de olho fechado. Aí depois quando eu acordo, às vezes eu faço logo na cama mesmo, porque já me dá um ânimo. Às vezes eu vou pro banheiro e vou fazendo no caminho. E agora foi antes de me arrumar, terminei o banho, já fiz o meu alegria, alegria, alegria e coloquei os braços pra cima. Fiz vitória, 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 vitória. Dá pra você começar a fazer isso? É muito simples. Porque tudo que eu coloco pra cima, o cérebro entende que é uma ação de empoderamento, tá bom? Então eu tô estimulando, né, o hormônio mesmo que estimula a alegria, que me ajuda a ver as coisas de uma forma mais positiva. E quando eu coloco os braços pra cima, é já um sinal nato de vitória. Mesmo pessoas cegas que nunca souberam, nunca enxergaram, quando elas têm uma vitória, elas ganham uma corrida, quando elas se sentem bem, elas colocam o braço para cima, né? Então é um comando natural neurológico para você estimular a sua farmácia interna e começar a ter pequenos passos que te trazem para alegria, que te trazem para o autoempoderamento, que te trazem para uma visão positiva de dia, de futuro mais agradável. É um exercício, gente, é um exercício. Mas se a gente está viciado na tristeza e no sofrimento, vamos se viciar em coisa boa, né? Então, por exemplo, eu tenho um perfil chamado agitador, né, pela Iris. E aí, fazendo os estudos, eu tenho tendência a compulsões. Eu sempre vou ter tendência a algum tipo de compulsão. Graças a Deus, eu fui muito bem direcionada. Então, eu leio também um livro que é muito importante, chama Mentes Inquietas. Que ele foi o meu primeiro livro de perfil comportamental, que eu entendi o quão inquieta eu sou, o quão hiperativa eu sou e comecei a me amar sendo hiperativa. E comecei a entender que tem muitos gênios e tem muita gente boa, interessantíssima, com características de hiperatividade mental, né? E aí eu comecei a me valorizar, comecei a entender que eu tenho distúrbios do sono, que o meu sistema biológico, o meu horário biológico é diferente do horário comercial. Então, por exemplo, tem gente que acorda às 5 horas da manhã, mas eu vou dormir às 5 horas da manhã. Eu tenho uma produtividade mental, uma energia mental mais das 8 horas em diante, às vezes, sabe? Quando eu acordo muito cedo, às vezes eu tenho que dormir à tarde um pouquinho, dar uma descansada. Não é nem dormir, é só dar uma deitadinha e deixar o cérebro, tipo, não fazer mais nada para só o cérebro se organizar, sabe? E às vezes eu tenho períodos de 4 em 4 horas que eu fui me monitorando. Então, por exemplo, às vezes eu acordo na época que as crianças estavam na escola, que eu acordava cedo. Então, se eu acordo 7 horas da manhã, né, eu consigo dormir na noite e acordo às 7 horas da manhã, depois dá tipo 11 horas ou depois do almoço eu dou uma deitadinha. Tá? E é provado também cientificamente que muita gente acaba sendo um pouco ou muito mais produtivo depois de uma soneca. Quando eu fiz o curso de manobras gregas, era com grego mesmo, nato, e ele fala que a cultura lá, as pessoas depois do almoço tirarem várias horas para relaxar depois do almoço, para dormir. A gente fez os exercícios e depois elas voltam pro comércio depois das 3, 4 horas da tarde e ficam lá até as 8 horas, né? Então, se a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, trabalha um pouco de manhã, almoça, descansa um pouco e volta para a produtividade. Então é muito cultural. E muitas vezes eu fiquei mal e deprimida porque eu sentia que eu não me encaixava nesse horário comercial. Então foi uma das formas, foi dos motivos que eu quis virar autônoma, né, para poder fazer os meus próprios horários. E depois que eu entendi também que eu tenho essa biologia diferenciada. Eu não sei se eu for pro Japão, se vai ficar melhor. De repente é o sangue japonês que lá é o contrário, né, o dia. E a minha memória celular ancestral me faz ficar mais acordada de madrugada.
Mas todos esses são entendimentos que são importantes você monitorar em você, sabe? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, 7 milhões e 600 mil pessoas no planeta, né? Pelas últimas pesquisas que eu fiz. E tem várias formas de viver, né? De repente a sua cultura aqui nacional agora tá flexibilizando mais, né? Essa pandemia eu acho que deu essa coisa de que cada um agora tem que cuidar da própria vida, tem que cuidar das próprias emoções, tem que cuidar do próprio horário, tem que desenvolver a própria rotina. Então, isso foi uma das coisas boas da pandemia também. E eu quero muito que você aprenda a se monitorar, sabe? A entender como você funciona verdadeiramente. E aos pouquinhos, ao longo dessa jornada, a gente vai compartilhando isso, tá bom? Agora, vou para minha rotina de mãe e de dona de casa, vou lavar roupa, vou preparar o café. É o meio-dia já, né? Mas vou preparar o café da manhã ao meio-dia, porque eu fui dormir às 5 horas da manhã, então faz parte.